Ora, bom dia a todos. Nesta quarta aula vamos continuar a falar sobre alguns dos conteúdos que abordámos na última aula e, novamente aqui, opto por fazer uma metodologia mista, em que começamos por falar de alguma anatomia descritiva, neste caso da osteologia da face, e passaremos depois para a descrição de algumas estruturas do sistema nervoso periférico, neste caso dos pares cranianos, diretamente eles relacionados com os nervos que passam em grande parte das estruturas ósseas da face. À semelhança daquilo que já tinha dito na última aula, fico sempre disponível para receber os vossos contactos por via e-mail e tentar responder a qualquer dúvida que fique por esclarecer. Começamos por recordar a posição anatómica descritiva. Tal como eu disse na última aula, existem um conjunto de regras que estão subjacentes à descrição de estruturas ósseas e que, por convenção, sempre que fazemos a descrição de uma estrutura óssea, devemos assumir que é adotada a posição anatómica descritiva. Neste caso, recordo uma posição em que a pessoa se encontra de pé, com os olhos com um olhar indiferente, fixo no horizonte, com os membros caídos junto ao corpo, com a palma das mãos voltada para diante e com os calcanhares encostados a descreverem um ângulo de 45 graus. Neste caso, interessa-nos em particular a estrutura da cara, a estrutura da face, uma vez que são desses ossos que nós vamos falar hoje. Recordamos ainda os três planos que nos permitem estratificar e dividir os vários segmentos do corpo, e que são eles então o plano sagital, que divide a metade esquerda da metade direita, o plano frontal, que divide a metade anterior da metade posterior do corpo, e por fim o plano horizontal, que vai dividir a porção superior da porção inferior do corpo. Novamente aqui interessa-nos particularmente o plano frontal e o plano sagital para compreender que estruturas são estas, que estruturas ósseas são estas que se encontram na porção anterior da cabeça e que, consoante se tratem de ossos pares ou ímpares, se encontrarão duplicados ou não, respectivamente. Novamente aqui, recordamos a divisão do esqueleto em dois grandes conjuntos de ossos. Por um lado, o esqueleto axial, o eixo, que inclui o crânio de que já falámos na última aula, inclui a estrutura da face e, por fim, inclui a estrutura da coluna vertebral. No esqueleto apanicular, vamos encontrar as estruturas ósseas das cinturas pélvicas e escapular, bem como as estruturas respeitantes ao membro superior e ao membro inferior. Falando então da estrutura óssea da face, temos vários ossos que interessa aqui referir. Neste caso estamos a falar da segunda coluna e, tal como acontecia com o crânio, vamos ter uma divisão entre ossos pares e ossos ímpares. No caso dos ossos pares, são ossos que se encontram duplicados. Temos então dois maxilares superiores, dois ossos malares ou zigomáticos, dois ossos palatinos, dois ossos nasais, dois ossos unguis e dois cornetos inferiores. Nos ossos ímpares, vamos encontrar a mandíbula, ou maxilar inferior, e o vómer, cuja estrutura também vamos ver um pouco mais adiante quando virmos o interior da estrutura da cavidade nasal. Começamos então pela descrição das estruturas ósseas da face, começando pelos ossos de maior volume. Em relação à estrutura da face, classicamente ela é descrita como uma pirâmide triangular, em que a base se encontra apoiada sobre a estrutura da base do crânio e o vértice vai corresponder então ao ponto mais projetado da mandíbula do maxilar inferior, ou seja, à região do queixo. Portanto, imaginem uma pirâmide que o vértice se encontra caído para a frente e a apontar para baixo. Temos várias estruturas fundamentais que dela dependem, nomeadamente a estrutura das órbitas, que é parcialmente formada por ossos do crânio e parcialmente formada por ossos da face, a estrutura das fossas nasais e também a estrutura da cavidade bucal. Tal como eu disse, vamos encontrar ossos pares e ímpares que, respectivamente, se vão encontrar nas porções laterais ou na linha média da estrutura óssea da face. Recordando esta imagem que vos mostrei na aula anterior, em que vemos a apresentação das várias estruturas ósseas da cabeça, existe claramente aqui uma linha imaginária, representada neste caso por este traçado em azul, em que conseguimos identificar aquilo que está
acima e para trás da linha azul, que são estruturas relacionadas com os ossos do crânio e, como tal, estruturas ósseas mais resistentes, sem qualquer tipo de movimento associado e que, mesmo após a pessoa falecer e haver a decomposição do corpo, esta estrutura do crânio permanece sempre completamente montada e intacta. Aliás, são ossos muito difíceis de separar e de estudar individualmente. Por outro lado, para baixo e para diante dessa linha a tracejado que represento, temos ossos completamente diferentes. São ossos muito porosos, francamente arejados, têm grandes cavidades no seu interior, os chamados seios perinasais, que vamos ver mais tarde. São ossos que estão cheios de orifícios por onde há passagem das terminações nervosas relacionadas já com o sistema nervoso periférico e que, no caso da mandíbula, inclusivamente apresentam mobilidade em relação às restantes estruturas ósseas, o que permite, neste caso concreto, a abertura e o encerramento da boca. Vamos então começar pela primeira estrutura óssea, que é o osso malar ozigomático. Trata-se dos ossos pares mais proeminentes da estrutura da face, responsável pela estrutura que é habitualmente conhecida como a maçã do rosto e, portanto, é aquela porção saliente da face, das bochechas, em que muitas vezes vamos encontrar grandes traços definidores do rosto e das principais características que nos permitem diferenciar a face de uma pessoa de outra pessoa. Este osso, como eu disse, é designado por malar ozigomático e se virem a imagem que aqui é apresentada, ligo agora ao ponteiro, conseguem ver aqui a continuação do osso, ou neste caso da apófise zigomática do osso temporal, que está aqui atrás, e que vai então chegar aqui à frente e continuar-se com este osso conhecido como malar ozigomático. Este osso apresenta vários prolongamentos e, em osteologia descritiva, os prolongamentos são habitualmente designados por apófises. Portanto, a continuação do osso que se vai ligar à apófise zigomática do temporal é conhecida como apófise temporal. Por sua vez, o prolongamento do osso que vai para cima e que vai encontrar na sua porção superior. Este osso, como eu tinha dito, é responsável por formar a estrutura óssea da chamada maçã do rosto e é também responsável por formar a parede anterior e lateral da órbita. Ou seja, na sua porção interna, mais próxima do plano mediano, vamos encontrar aqui uma face extremamente lisa que permite o deslizamento do globo ocular nesta zona. Grande parte dos traumatismos faciais que cursam com fratura do malar ou do osso zigomático põem em risco a estabilidade da órbita e põem em risco também o sentido da visão. Continuando um pouco mais para dentro e na sequência da apófise maxilar do osso malar, nós vamos encontrar um outro osso par, neste caso o maxilar superior. Aquilo que fizemos na última aula, em termos de regras gerais de osteologia, e em que eu expliquei que existia uma norma que era a orientação do osso, ou seja, um conjunto de regras que, uma vez cumpridas e respeitando a posição anatómica descritiva, conseguiríamos pôr o osso na posição correta e rapidamente identificar, no caso dos ossos pares, se era o osso esquerdo ou o osso direito, aplica-se da mesma forma nos ossos da face. Apenas achei que não faria sentido estar exaustivamente a explorar a orientação de todos os ossos de que vamos falar aqui. No entanto, a título de exemplo, podemos falar então sobre o caso do maxilar superior, em que conseguimos imediatamente identificar que o bordo que tem alvéolos, ou seja, que tem pequenos orifícios que dão entrada e dão encaixe aos dentes, é inferior. Da mesma maneira, o osso descreve uma concavidade em que a concavidade se encontra voltada para trás e sabemos que os alvéolos mais pequenos se encontram localizados numa porção mais anterior e os alvéolos de maiores dimensões, que dizem respeito aos dentes de maiores dimensões, aos molares, se encontram localizados mais posteriormente. Respeitando estas regras, nós rapidamente também aqui conseguimos imediatamente posicionar o osso e identificar qual é que é o seu correto posicionamento. Em relação ao maxilar superior, é um osso de grande importância também ele para a constituição
da parede da órbita, neste caso fazendo grande parte do pavimento e da parede da órbita, e internamente vai também contribuir para a estrutura da fossa nasal ou das cavidades nasais. Portanto, simultaneamente, nós temos um osso que, por intermédio do prolongamento superior, para fora vai ter a estrutura da órbita, que contém o olho, e para dentro faz então a estrutura óssea de grande parte também da cavidade nasal. O maxilar superior, tal como acontecia com o molar, vai apresentar alguns prolongamentos, e novamente aqui os prolongamentos são designados por apófises. Portanto, a porção do maxilar superior que se projeta para cima e que vai encontrar o osso frontal vai ser designada por apófise frontal. A porção do osso que se projeta lateralmente e para trás, que vai encontrar então o osso zigomático ou malar, vai se chamar apófise zigomática. E por fim, quando vem agora a imagem em que conseguem ver internamente a estrutura do osso maxilar superior, vai-se continuar com uma outra estrutura óssea, com outro osso, designado por palatino, que apenas é visível na visão endocraniana, ou seja, é um osso que não se consegue ver exteriormente, quando vemos um crânio completo, e apenas quando abrimos o crânio ou quando espreitamos para dentro da cavidade oral é que vamos conseguir identificar que é o osso palatino, que faz parte, em conjunto com o maxilar superior, da estrutura óssea do palato, portanto, do interior da nossa boca. Quando introduzimos o dedo e pressionamos para cima, vamos identificar uma estrutura óssea que é constituída em parte pelo maxilar superior e outra parte pelo osso palatino. Mais para trás vai ficar uma estrutura mais cartilagínea, mais mole, mais muscular, e designa-se essa estrutura o palato mole. Como eu disse, para trás do maxilar superior vamos encontrar uma estrutura óssea em forma de L, portanto com uma lâmina vertical e uma lâmina horizontal, em que essa estrutura não é visível quando olhamos para um crânio sem abrirmos pelo menos a boca e conseguimos espreitar para dentro da cavidade oral, neste caso para o teto da cavidade oral, ou então sem abrir e desmontar toda a estrutura da face. O palatino é então, em conjunto com o maxilar superior, responsável pela constituição da porção dura do palato, portanto do palato duro, e contribui também em pequena parte para a estrutura da órbita e da cavidade nasal. À semelhança do que acontece com o maxilar superior, este osso que está imediatamente para trás vai ficar então interposto entre a cavidade nasal, que se encontra para dentro, e a cavidade orbitária, que se encontra para fora. Mais uma vez aqui, qualquer traumatismo que ocorra ao nível da face, em que seja posta em causa a estabilidade quer do maxilar superior, quer do osso palatino, poderá comprometer imediatamente a integridade da órbita e permitir então aqui todo um conjunto de traumatismos e de lesão da estrutura do globo ocular. A título de exemplo, existem algumas malformações anatómicas, das quais já podem ter ouvido falar, que são desencadeadas por encerramento incompleto ou por não formação adequada da estrutura do palato duro, quer por não haver maxilar superior suficiente, quer por não haver osso palatino suficiente. No caso do lábio leporino, este acontece quando o lábio superior não se encontra completamente ligado e existe uma fenda que se estende até à região nasal e dá uma boca semelhante à boca dos gatos, por exemplo, à boca dos felinos. E depois, se não houver para trás disso um adequado encerramento do palato duro, poderá haver, simultaneamente ou individualmente, uma fenda na estrutura do palato duro. Estas malformações habitualmente podem ser corrigidas nos primeiros meses de vida da criança, tanto mais que põem em causa, nomeadamente, coisas tão simples como a alimentação e a sucção nas crianças quando mamam. Portanto, na imagem à esquerda, em que vocês veem claramente uma fenda palatina, portanto, um palato duro não formado e, consequentemente, uma comunicação com as cavidades nasais, isto é uma situação que nunca deveria ter chegado à idade em que a criança já tem dentes, uma vez que podia ter sido corrigido e atualmente é corrigido muito mais precocemente. Passamos agora para os ossos mais pequenos, nomeadamente ossos pares, em número de 2, nomeadamente o osso lacrimal, os ossos próprios do nariz e o corneto inferior, e também um osso ímpar, portanto em número de 1, que é o vómer.
Em primeiro lugar, o osso unguis ou lacrimal, que vocês conseguem ver na imagem à direita representado por uma pequeníssima porção a verde dentro da órbita, é mais um osso que, à semelhança do palatino e à semelhança do maxilar superior, vai fazer o interface e a separação daquilo que é a cavidade nasal daquilo que é também a órbita e, portanto, impedir a comunicação entre elas. Esta comunicação, de facto, existe num único ponto, numa goteira, numa zona deprimida, que permite que passem algumas lágrimas e que corresponde ao ponto de drenagem habitual daquela lubrificação que todos nós estamos a produzir neste momento, uma pequeníssima quantidade de lágrima que mantém a lubrificação do globo ocular. Ora, habitualmente nós não estaremos a chorar neste momento, não haverá saída de lágrima para o exterior e, consequentemente, existe então uma passagem de lágrima da cavidade orbitária para dentro da cavidade nasal, sem que nós tenhamos consciência disso, por intermédio de uma goteira, por intermédio de uma zona deprimida que existe ao nível do osso lacrimal. Continuando nos ossos próprios do nariz, na região dorsal, basicamente na região onde apoiamos os óculos, vamos encontrar dois ossos que ficam encostados um ao outro, como por exemplo empilhássemos duas cartas de jogar, e que correspondem então aos ossos próprios do nariz. Esta estrutura não é de particular importância, pode haver traumatismo, pode haver fratura dos ossos próprios do nariz, mas raramente carece de algum tipo de intervenção. É uma zona que dá alguma sustentação à cartilagem, que depois corresponde à estrutura principal do nariz, mas que não é de particular importância anatómica, ao contrário de outras estruturas de que já falámos. O corneto inferior é mais um dos ossos que não conseguimos identificar imediatamente quando observamos a estrutura óssea da cabeça completamente formada. Trata-se de um osso que se encontra dentro da cavidade nasal e que, juntamente com a estrutura do etmoide, um osso da base do crânio que tínhamos visto na última aula, vai descrever uma forma em turbina, uma forma arqueada, que se destina ao aquecimento do ar inspirado. Portanto, dentro da cavidade nasal nós vamos encontrar três estruturas ósseas, três lâminas curvas que têm exatamente essa finalidade, o aquecimento do ar inspirado, designadas por cornetos, em que quer o corneto superior, quer o corneto médio, pendem da estrutura do etmoide e fazem parte do osso etmoide, e o corneto inferior, esse sim é um osso independente, neste caso um osso par, em número de 2, que vai encontrar-se respectivamente dentro da fossa nasal esquerda e da fossa nasal direita e que se destina também ele a proporcionar este efeito de turbina que aquece o ar. Continuando a falar da estrutura óssea da fossa nasal, especificamente do septo nasal. Nesta imagem de corte conseguem então ver este último osso, o vómer, que também ele faz parte da estrutura óssea da fossa nasal e em que vamos ver qual é que é o posicionamento destes todos esses ossos que falámos até agora relativamente à estrutura da fossa nasal. Portanto, aqui conseguem ver em corte, estamos a ver um corte mediano, estamos a ver aqui a estrutura óssea da fossa nasal e representada a cor de laranja vocês conseguem ver o etmoide. Aqui conseguem ver a lâmina vertical, que termina nesta porção saliente, a apófise crista galli, da qual falámos na última aula, e faltam aqui as massas laterais projetadas para cada um dos lados, para a fossa nasal esquerda e para a fossa nasal direita, com o corneto superior e o corneto médio. A lâmina vertical do etmoide vai se prolongar para baixo e encontrar-se então aqui representada rosa com este outro osso, neste caso um osso ímpar, também ele, portanto único, que é o vómer e que vai fazer parte da estrutura óssea do septo nasal. De facto, se nós olharmos aqui para a imagem da direita, vocês conseguem ver que na sua porção externa praticamente todo o septo nasal é constituído por cartilagem. Aqui em cima consegue identificar rapidamente os ossos próprios do nariz, estes tais ossos frágeis que podem em algum momento sofrer um traumatismo e fratura e onde nós, como eu dei o exemplo há pouco, fazemos aqui o apoio dos óculos nesta região. Aqui temos a lâmina vertical ou lâmina perpendicular do etmoide, com a apófise crista galli, destoando de todos os ossos que vimos até agora na estrutura óssea da cabeça.
quer no crânio, quer na face, nenhum destes ossos apresentava mobilidade e a exceção é o maxilar inferior. O maxilar inferior, por intermédio das suas extremidades, apresenta duas zonas salientes nos vértices, designadas por côndilos, e esses côndilos vão encaixar numa zona específica do osso temporal, adiante do orifício do canal auditivo e mesmo na zona da raiz da apófise sigmática. É aí que é feita então a articulação temporomandibular, responsável por permitir a mobilidade da articulação do queixo, portanto, a mobilidade da mandíbula. Também aqui as regras da anatomia se aplicam, podemos fazer a orientação do osso, em que, neste caso, perante este osso, é um osso ímpar, apenas nos interessa saber o que é que está para cima e o que é que está para diante, uma vez que não se coloca a questão do que é esquerdo ou direito, tratando-se de um osso ímpar. Neste caso, vamos procurar então, à semelhança do que fazíamos com o maxilar superior, vamos procurar o bordo alveolar, a zona onde se encontra o encaixe dos dentes, que neste caso o bordo alveolar será superior, e sabemos que o osso descreve uma concavidade que está aberta para trás. Portanto, o osso é saliente para a frente, côncavo para trás. E nesse caso, respeitando estas duas regras, procurando o bordo alveolar e a concavidade, nós conseguimos posicionar sempre o osso na posição anatómica descritiva. Ainda a propósito do maxilar inferior, como eu disse, é o único osso que apresenta mobilidade. Tal como o maxilar superior tem a particularidade de ter um bordo alveolar, portanto ter orifícios que dão encaixe aos dentes, e na sua estrutura vamos descrever então a porção mediana como o corpo e vamos descrever as porções laterais que vão terminar nos côndilos como os ramos. Existe um último osso que, do ponto de vista anatómico, temos sempre alguma dificuldade em caracterizar, nomeadamente quanto à localização, que se encontra numa posição mediana do pescoço, que é o hioide, o chamado osso do enforcado, e que tem a particularidade de, ao contrário de todos os outros ossos do corpo, não ter nenhum ponto de articulação, nenhum ponto de encontro com outro osso. Ou seja, o hioide é um osso suspenso, ele mantém-se na sua posição por intermédio de músculos e de ligamentos que o ajudam a fixar. Existem múltiplos músculos, que eu acho que não faria sentido estar aqui a estudar exaustivamente, mas que estão relacionados com a suspensão do hioide e também com os movimentos da região cervical, bem como com a abertura da mandíbula. E, em termos estruturais, descrevemos também aqui uma porção mediana, que é o corpo, e depois algumas saliências anatómicas, conhecidas como os pequenos e os grandes cornos, que são pontos de ligação, pontos de ancoragem dos ligamentos. No caso da terapia da fala, nós sabemos que pessoas que sofreram algum tipo de traumatismo e em que estes ligamentos se encontram lesionados, a própria mobilidade da região cervical e a própria mobilidade da mandíbula poderão estar comprometidas e, portanto, é possível que vocês venham a lidar com pessoas com patologia, com status pós-traumatismo do hioide. Ora, estando então apresentados todos os ossos que constituem quer o crânio, quer a face, nós podemos agora observar algumas imagens em que vocês conseguem ver já o conjunto completamente formado. No caso concreto da vista anterior da face do crânio, aquilo que serão os traços definidores do rosto serão condicionados então pelas estruturas ósseas que se encontram por baixo da pele, por baixo dos músculos. E neste caso, começando de cima para baixo, a região mais proeminente será, obviamente, a região frontal, inteiramente assegurada pelo osso frontal, e depois, à medida que vamos caminhando para baixo, temos estruturas ósseas que dizem respeito à face, nomeadamente a região malar, com o seu nome derivado do osso malar e que corresponde às maçãs do rosto, o maxilar superior, aqui representado a amarelo, e por fim a mandíbula ou maxilar inferior, representado a cor-de-rosa. Destacamos aqui nesta zona, então, alguns orifícios que percebemos agora que são uma complexa estrutura óssea com múltiplos ossos envolvidos a partilhar aqui componentes quer da parede das duas órbitas, quer da parede das cavidades nasais.
No caso das órbitas, elas são classicamente descritas como um cone, em que a base é anterior, portanto eles terminam com esta forma circular que conseguem ver aqui na imagem, e depois lá no fundo temos o vértice. Portanto, imaginem um cone, um daqueles pinos que estão na estrada quando há um acidente, em que o vértice se encontra projetado lá para trás, e é aí que nós vamos encontrar um pequeno orifício que dará passagem a um par craniano, que é o nervo óptico. Na vista inferior, mais uma vez aqui conseguimos ver na porção mais posterior a base do crânio, nomeadamente o osso occipital e aqui o orifício que dará passagem à espinal medula e que é o principal ponto de entrada de informação para dentro da calote craniana, da região do crânio e, portanto, para o encéfalo. Avançando um pouco mais para cima, neste caso para a porção anterior do crânio e da face, vamos encontrar aqui múltiplas estruturas ósseas, estas sim já fazendo parte da osteologia da face, e em que, novamente, a zona mais proeminente é a zona do malar. E aqui vocês conseguem ver muito bem o ponto em que a apófise zigmática do osso temporal se vai projetar em direção ao malar e vão formar aquilo que se chama a arcada zigmática, que é um ponto de fixação de múltiplos músculos e também um ponto definidor do rosto, correspondente às chamadas maçãs do rosto. Ainda tentando identificar estruturas gerais e a maneira como os vários ossos interagem entre si. Já foi feito ao longo dos slides, mas interessaria nesta altura analisar algumas cavidades do crânio e da face e perceber exatamente como é que são formadas. No caso da fossa nasal, classicamente são descritas como em forma de pera, mais afilada na porção anterior e depois vai progressivamente ficando mais dilatada na porção posterior. E em termos estruturais, temos a fossa nasal esquerda separada da fossa nasal direita por intermédio de uma estrutura rígida designada por septo nasal. Tal como já conseguiram ver nas imagens anteriores, quando falamos do vômer, e aqui voltamos a apresentar uma estrutura idêntica, conseguimos ver, apreciando a parede mediana na imagem superior, que a porção anterior é praticamente formada apenas por cartilagem, portanto uma estrutura mais móvel, mais mole, e depois, à medida que vamos caminhando para trás, vamos encontrar a lâmina perpendicular ou lâmina vertical do etmoide e, em baixo, o osso, o vômer. E com isto nós temos a estrutura mediana da fossa nasal. Em cima conseguem ver os ossos próprios do nariz, conseguem ver o etmoide e em baixo conseguem ver também o maxilar superior, bem como o palatino. Se fizermos a observação da fossa nasal, desta vez em sentido contrário, portanto colocando o observador no septo nasal e olhando para fora, conseguem ver na imagem inferior, conseguem ver os três cornetos, portanto o corneto médio e o corneto superior, que fazem parte ainda da estrutura do etmoide, daquelas massas pendentes da lâmina horizontal do etmoide, e a seguir, em baixo, o corneto inferior, esse sim um osso par e independente que faz parte dos ossos da face. Tal como eu tinha dito anteriormente, encontramos então aqui três estruturas em forma de turbina, que são os cornetos nasais, que são fundamentais para o aquecimento do ar, mas sabemos que existem outras estruturas junto à fossa nasal que têm alguma função também relacionada com a maneira como o ar entra dentro do nosso organismo e com a forma também como o ar vai chegar às zonas mais profundas do aparelho respiratório. Sabemos que estes ossos têm cavidades, são ossos pneumatizados e descrevem estruturas conhecidas como seios perinasais. Os seios perinasais, então, são múltiplas cavidades arejadas que nós vamos encontrar em torno da fossa nasal em múltiplos ossos que se encontram nesta região. E são designados, dependendo do osso onde os vamos encontrar, nomeadamente seio frontal, seio etmoidal, seio maxilar e seio esfenoidal. A função exata dos seios perinasais ou paranasais são sinónimos. As funções não são propriamente conhecidas, ou pelo menos não estão completamente definidas, mas existem várias propostas, nomeadamente a diminuição do peso
da região frontal do crânio, em especial dos ossos da face. Nós sabemos que os animais quadrúpedes têm crânios mais pesados, mais resistentes, e muito provavelmente a transição da evolução do ser humano da posição de 4 para a posição bípede envolveu em algum momento também uma necessidade de aliviar peso, e daí que estes ossos pneumatizados fazem com que mais facilmente o ser humano se consiga erguer em algum momento da sua evolução. Existe alguma teoria de que poderá estar relacionado com o efeito de proteção das estruturas intraorbitárias e intracranianas. Essa proposta vem um bocadinho na filosofia do material do qual os carros hoje em dia são feitos, em que antigamente os carros eram feitos de uma chapa de um metal muito mais resistente, que não deformava, e em que, em caso de acidente, todo o impacto era transmitido ao condutor, e atualmente os carros são feitos de ligas mais frágeis, mais delicadas, em que nós sabemos que um pequeno toque deforma a estrutura da viatura, mas que, ao absorver grande parte do impacto, nós temos um efeito protetor. Ora, assume-se também que os seios perinasais, ao terem alguma capacidade de absorver impacto, e pode haver colapso destas estruturas perante o impacto, acabam por amortecer aquilo que seria depois um dano introduzido diretamente na região do encéfalo. No campo também da produção e da fonação, da produção de som e da fonação, sabemos que os seios paranasais são importantes para o aumento da ressonância da voz e para a modulação do som, o que é perfeitamente patente quando nós temos sinusite e automaticamente a nossa voz encontra-se muito mais anasalada porque não temos esta capacidade de aumentar a ressonância de voz. Sabemos que é aqui que é produzida uma grande quantidade de muco. Esse muco é fundamental para o nosso sistema de defesa porque vai fixar as partículas aerotransportadas e impedir que elas entrem no aparelho respiratório. Sabemos também que em situação de doença, infelizmente, a produção de muco aumenta e nós vamos ter a situação de sinusite, que na verdade é o quê? Sinusite é a inflamação dos seios, portanto, basicamente existe uma produção inadequada, excessiva, e existe então uma acumulação de grande quantidade de líquido dentro destas cavidades. Sabemos que é fundamental também para o aquecimento e para a umidificação do ar, em conjunto com aquilo que já se verificava numas estruturas que nós vimos que eram os cornetos. E por fim, tem um efeito regulador da pressão. E de facto, nós diariamente somos sujeitos a variações barométricas, portanto, variações da pressão atmosférica. O mesmo acontece quando subimos e descemos em altitude. E os nossos seios acabam por funcionar como a janela dupla dos aviões, em que ajudam a manter um equilíbrio de pressão entre o interior e o exterior do nosso corpo. E nós temos situações muito práticas em que sempre que existe, por exemplo, porque uma grande quantidade de muco acumulou e fez obstrução ou oclusão completa dos seios perinasais, existe uma oscilação ou uma variação da pressão intracraniana em relação à pressão atmosférica, e isso vai desencadear, entre outras coisas, o reflexo do espirro ou esternuto. E é uma maneira que o nosso organismo tem de voltar a limpar e a equilibrar pressões. Portanto, estas são algumas das funções que se encontram propostas para os seios perinasais, embora reforce, nós não temos maneira de documentar e de demonstrar exatamente qual é que é a verdadeira intenção pela qual o nosso organismo desenvolveu estas cavidades. Neste slide, sintetizamos todos os ossos que contribuem de alguma maneira para a estrutura da cavidade nasal. Desde os ossos que fazem, grande parte deles, parte da estrutura do crânio e que correspondem ao teto da cavidade nasal, passando pelos ossos que fazem parte da parede lateral da cavidade nasal, nomeadamente os ossos que integram o septo nasal, e passando depois para os ossos que se encontram em baixo e que fazem parte do pavimento da cavidade nasal. Mais uma vez, recomendo sempre que utilizem as imagens em que vocês facilmente conseguem identificar as várias estruturas ósseas, quer na imagem superior, em que têm um corte em que conseguem observar a parede mediana, portanto o septo nasal, quer na imagem inferior, em que têm uma vista como se estivessem a ver do septo para fora e conseguem ver a estrutura óssea dos cornetos. Passando para outra cavidade, vamos encontrar a órbita. A órbita, como eu já disse, é descrita habitualmente em forma de
com o vértice posterior, sendo que esse vértice então será o ponto de entrada do nervo óptico. Na imagem vocês conseguem identificar algumas fissuras, alguns orifícios no fundo da órbita. Todos esses orifícios correspondem a pontos de passagem de músculos e de várias estruturas nervosas e linfáticas e correspondem anatomicamente às grandes asas do esfenoide. Portanto, aquele osso que se encontrava na base do crânio, com aquela forma alada, com aquela forma com duas grandes asas, no fundo acaba por envolver as duas órbitas e corresponde a grande parte da estrutura óssea das mesmas. Apesar de muitas estruturas passarem aqui, sem dúvida que o mais importante será o nervo óptico, uma vez que é este que permite mantermos a visão. Ainda em termos de outras estruturas dignas de referência, temos internamente o canal lacrimal, como se recordam, está relacionado então a uma goteira relacionada com o osso lacrimal e a partir do qual a produção basal de lágrima é drenada para dentro da fossa nasal. Encontramos lá ao fundo o buraco óptico, que dá passagem ao nervo óptico, e depois temos aquelas ranhuras, como eu disse, que correspondem então às grandes asas do esfenoide e que têm nome, fenda esfenoidal, fenda esfenomaxilar, e que dão passagem a múltiplas outras estruturas que não faz sentido estar aqui a nomear. À semelhança do que fizemos com a cavidade nasal, também ao nível da órbita, nós podemos tentar sistematizar as estruturas ósseas que contribuem para a constituição da mesma. Neste caso, quando começamos na porção superior, vamos encontrar o osso frontal e um pouco mais para trás as grandes asas do esfenoide, e à medida que vamos caminhando lateralmente, vamos encontrar o osso malar, o zigomático, e depois mais para baixo o maxilar superior, o osso lacrimal, o etmoide e o palatino. Sendo que estes últimos quatro, para além de constituírem grande parte do pavimento e da parede mediana da órbita, vão também contribuir para a separação da órbita da cavidade nasal e fazer uma interface da mesma. Interessa aqui referir uma última cavidade, neste caso a cavidade oral. Também ela constituída por ossos da face, em que na porção anterior, aí não restam dúvidas, temos o maxilar superior e o maxilar inferior, mas depois internamente, especificamente na região do céu da boca, na região do palato, nós vamos encontrar duas estruturas ósseas. A porção mais anterior da responsabilidade do maxilar superior e depois a porção mais posterior da responsabilidade do osso palatino. Para trás disso, deixamos de ter o palato duro e encontramos uma zona mais móvel conhecida como palato mole. Essa última já com alguma capacidade de movimento e fundamental para o reflexo de deglutição e garantir que quando nós deglutimos o conteúdo alimentar é enviado em direção ao esófago e simultaneamente quando respiramos o conteúdo gasoso, o ar, é encaminhado para o aparelho respiratório. Passando nesta altura para a parte da fisiologia, vamos hoje falar da organização do sistema nervoso. E tal como já tínhamos abordado na última aula, sabemos então que o sistema nervoso se encontra dividido em dois grandes componentes. O sistema nervoso central, que inclui o encéfalo e a espinal medula, e o sistema nervoso periférico, que inclui os pares cranianos e os pares raquidianos. Ora, no âmbito da aula de hoje, em que falamos da anatomia e da osteologia da face, faz sentido nesta altura abordar os pares cranianos. Mas antes disso, tentar perceber exatamente como é que é feita a organização do sistema nervoso. Se procurarem um pouco na literatura, em praticamente todos os livros vão encontrar uma esquematização idêntica àquela que apresento nesta imagem. Ora, o sistema nervoso encontra-se organizado fundamentalmente num sistema de entrada e saída de informação, em que o objetivo é que os estímulos sejam adequadamente captados e que, face a estes, seja desencadeada uma resposta adequada. No exemplo que aqui tenho, será o de uma pessoa que avistou um urso e tem uma resposta em fuga. Então, traduzindo isto em termos de funcionamento do sistema nervoso, vamos tentar introduzir aqui alguns conceitos. Em primeiro lugar, é necessário uma entrada, um input de informação. E neste caso será a pessoa que ouviu o urso, a pessoa que viu o urso, a pessoa que foi sujeita a um estímulo qualquer que vai desencadear uma resposta.
Esta informação é chamada informação aferente ao sensorial e é a informação que vai ser transmitida a partir dos órgãos dos sentidos até níveis superiores do sistema nervoso central. E, portanto, nós aqui estamos a falar das vias aferentes. São as vias que transportam a informação na direção do estímulo para o observador. E, neste caso, dependemos, obviamente, da componente sensitiva do sistema nervoso periférico, como, por exemplo, tudo o que está dependente do nervo oftálmico, do nervo óptico, que nos permite ver um estímulo, ou qualquer outro componente que esteja relacionado com o tato, com a audição, com o olfato, por aí fora. A partir daí, nós vamos caminhar então a informação através do sistema nervoso periférico até alcançar o sistema nervoso central. E nesta altura, a informação terá sido então transmitida até à espinal medula ou até ao encéfalo, ou um componente misto das duas. E nesta altura, a informação será processada. O nível de processamento será tão mais complexo quanto mais complexa for a informação transmitida. A partir daí, nós vamos ter uma resposta. E esta resposta é dada em várias dimensões. Em primeiro lugar, teremos a resposta motora. A resposta motora é dada por intermédio do sistema musculoesquelético e, portanto, agora estamos a falar das vias eferentes, das vias de resposta, em que nós damos ordem aos nossos músculos para executarem uma determinada ordem, como, por exemplo, correr, neste caso, mas também por intermédio de todo um conjunto de respostas que são coisas que nós não conseguimos controlar. E a essa divisão do sistema nervoso nós vamos chamar o sistema nervoso autónomo. Sistema nervoso autónomo ou vegetativo, que diz respeito então a todo o conjunto de funções que consistem em respostas a determinados estímulos, mas nas quais nós não temos qualquer tipo de controle. Por exemplo, o aumento da frequência cardíaca, a transpiração, as alterações, por exemplo, do diâmetro da pupila, que vão refletir a maneira como nós conseguimos captar estímulos visuais de forma mais aprimorada. E, portanto, tudo isto são respostas inconscientes, respostas que nós não conseguimos controlar, mas que fazem parte fundamental da resposta do sistema nervoso central a um determinado estímulo. E, consequentemente, nós no fim vamos ter, então, um misto de todas estas respostas. Novamente aqui, isto só é possível através do sistema nervoso periférico no que diz respeito à condução de informação e ao sistema nervoso central no que diz respeito ao processamento da informação. Abordaremos então nesta aula o sistema nervoso periférico. Relativamente ao sistema nervoso periférico, nós sabemos que estamos constantemente a ser informados ou a receber informação do exterior pelas chamadas fibras aferentes. São as fibras que aproximam a informação na direção do observador. Tudo isto é feito via sistema nervoso periférico. Da mesma maneira, nós geramos respostas. E estas respostas ficariam apenas limitadas ao sistema nervoso central, ou seja, contidas aos nossos pensamentos ou a alguns potenciais de ação que acontecessem a nível medular, não fosse o facto de termos novamente o sistema nervoso periférico como condutor da informação e traduzindo então estas ordens em atividade, nomeadamente atividade inconsciente, como por exemplo a transpiração, o aumento da frequência cardíaca, do débito cardíaco, da tensão arterial, a regulação da respiração durante o esforço e também atividade motora, consciente e voluntária, como por exemplo o exercício físico, a corrida, a resposta em fuga, que estamos a falar de coisas que nós conseguimos controlar e que novamente são transmitidas aos órgãos efetores pelo sistema nervoso periférico. Dentro do sistema nervoso periférico, nós vamos dividir então este em dois componentes. Por um lado, a porção craniana, que se encontra praticamente limitada a todo o andar da cabeça, salvo raras exceções, e que é constituído por 12 pares cranianos, dos quais vamos falar hoje. Cada um destes pares cranianos terá uma função específica, poderá ter uma componente sensorial ou uma componente efetora, ou um misto das duas, poderá gerar atividade totalmente consciente ou inconsciente, ou um misto das duas, e cada um destes nervos, como eu disse, tem nome próprio e características específicas. Na próxima aula abordaremos a segunda divisão, a componente espinhal. Estes são nervos que têm origem não na região do encéfalo, mas que têm origem na região da espinal medula, que não têm nome próprio, são apenas numerados consoante a sua localização e o ponto de partida de cada um dos estímulos,
e que estão, ao todo, agrupados em 31 pares de nervos raquidianos, depois cada um deles agrupado em plexos, nomeadamente o plexo braquial, o plexo lombar, por aí fora, consoante a sua localização. E desses falaremos na próxima aula. Falemos então mais em detalhe de cada um dos pares cranianos. Os pares cranianos estão numerados de 1 a 12, sendo representados em numeração romana, e a numeração e a classificação destes pares cranianos é baseada no seu ponto de origem, ou seja, o nervo mais anterior, que neste caso é o nervo olfativo, é o número 1, e depois o 12º é o hipoglosso, que se encontra localizado na porção mais posterior. Logo aqui entramos numa parte mais controversa da anatomia descritiva. Porquê? Porque se vocês bem se lembram das imagens que mostrei do tronco cerebral, nomeadamente da região do mesencéfalo, do bulbo e da protuberância, os 3 componentes do tronco cerebral, era lá que se encontravam os núcleos, ou seja, a origem de cada um destes pares raquidianos. Lembrem-se que estamos a falar cada par destes sendo uma única célula, um único neurónio que tem um feixe de grande comprimento e que vai transmitir a informação até à sua extremidade. Ora, os núcleos de cada um destes neurónios, de cada um destes nervos, de cada um destes feixes, encontra-se localizado ao nível do tronco cerebral. Por sua vez, depois este nervo vai fazer um determinado trajeto e vai emergir do encéfalo, e habitualmente esta classificação é baseada não no núcleo de origem, mas no sítio a partir do qual o nervo emerge e sai da região do tronco cerebral e passa já a fazer um percurso mais externo. Ora, assim, existe sempre alguma controvérsia sobre a origem e a numeração. Não me interessa, não no âmbito das aulas que vos dou, que vocês saibam exaustivamente onde é que é a origem real e a origem aparente de cada um dos nervos, podendo ficar apenas com conceitos gerais, nomeadamente o esquema de numeração ser feito de diante para trás. Em cada um destes pares vamos falar a seguir, e eu optei por um esquema em que, tentando simplificar a informação que conseguem localizar na bibliografia que recomendei, ficassem com aquilo que eu digo que é a ficha técnica do nervo, em que ficam com algumas características específicas deles, nomeadamente as suas funções. E dentro das funções nós podemos ter 3 grandes componentes. A função sensorial, que está diretamente relacionada com os órgãos dos sentidos. A função motora, que está relacionada com a capacidade do nervo transmitir ordens provenientes do sistema nervoso central, quer sejam provenientes da região do tronco, quer sejam provenientes da região já do cérebro. E por também uma componente parasimpática. Ora, a componente parasimpática corresponde, como vamos ver um pouco mais adiante, a uma divisão do sistema nervoso autónomo ou vegetativo e que é responsável pelas respostas automáticas habitualmente de fraca intensidade. Ou seja, não estamos a falar propriamente de um pico de adrenalina, mas estamos a falar de todo um conjunto de neurotransmissores que são libertados e que vão modificar alguns componentes automáticos do nosso organismo, nomeadamente a função das glândulas, a produção de saliva, a transpiração, a regulação da pressão arterial, e que são mecanismos que, não sendo imediatos, não são também controlados de forma voluntária e dependem de algum componente de automatismo. Portanto, em cada um dos nervos nós vamos ter uma componente sensorial, uma componente motora e uma componente parasimpática, em que alguns dos nervos apenas apresentam um destes componentes, enquanto outros nervos apresentam 2 ou até 3 componentes destas funções. Em termos de classificação, identifica aqui, isto encontram-se aqui organizados, os nervos de acordo com as suas funções. Portanto, no caso, por exemplo, dos nervos puramente sensitivos, temos o primeiro, o segundo e o 8º par craniano. No caso de nervos puramente somáticos, temos o 4º, o 6º, o 11º e o 12º par craniano. E depois a seguir vemos que vários nervos apresentam 2 funções ou até mesmo 3 funções, como por exemplo o caso do nervo facial, ou 7º par craniano, em que simultaneamente é um nervo sensitivo, motor e parasimpático. Avançamos agora para cada um dos pares cranianos e deixo-vos aquilo que é uma versão sintetizada da informação que podem ler na literatura recomendada, mas que para mim
acho que é o fundamental e aquilo que vocês obrigatoriamente devem saber sobre cada um dos pares cranianos. Ora, começando pelo primeiro par craniano, ou par olfativo, este, como o próprio nome indica, é um nervo responsável por um componente sensorial, neste caso, pelo olfato. O olfato tem algumas particularidades em termos de processamento sensorial. Ao contrário de praticamente todos os outros sentidos que são processados a nível da região temporal, da região parietal e da região occipital, a informação do nervo olfativo é principalmente processada ao nível do lobo frontal e não envolve o tálamo como entidade processadora de informação, ou seja, tem uma estimulação direta sobre a atividade cerebral que muitas vezes ultrapassa todos os mecanismos cognitivos que nós temos associados aos outros órgãos dos sentidos. A título de exemplo, recordo-me sempre do exemplo que me foi dado, das pessoas que sentem um determinado cheiro, um determinado odor, e isso vai desencadear certas emoções e certas memórias que habitualmente necessitariam de um processo cognitivo muito mais elaborado para serem desencadeadas. Ora, em termos de trajeto do nervo, a partir do momento que ele emerge do sistema nervoso central, este nervo vai deslocar-se ao longo da base do cérebro, ao longo da base do crânio, e vai conseguir atravessar a lâmina horizontal do etmoide. Na imagem à esquerda vocês conseguem ver o momento em que o nervo está depositado sobre o etmoide, portanto imediatamente por cima da cavidade nasal, e nessa altura vai encontrar pequenos orifícios na lâmina horizontal do etmoide, através do qual as dendrites vão penetrar. E nessa altura vai entrar dentro da cavidade nasal e estas terminações nervosas ficam expostas e disponíveis para ser estimuladas. Tal como disse anteriormente, isto é um nervo puramente sensitivo, ou seja, serve apenas para captar a informação, mas não tem qualquer capacidade de desencadear resposta. Portanto, não há componente motora nem componente parasimpática. O segundo par craniano, ou nervo óptico, é também um nervo puramente sensitivo. Após a sua origem, ele vai sair da região do encéfalo e entrar dentro da cavidade orbitária por intermédio de um orifício, o buraco óptico, que corresponde ao vértice do cone que tínhamos visto que era a estrutura anatómica típica da órbita. Uma vez lá dentro, ele vai se dirigir ao globo ocular, fazendo a entrada neste. É responsável pela transmissão da informação sensorial e, tal como tinha dito anteriormente, é um nervo puramente sensitivo. Apresenta como particularidade o facto de existir um ponto de convergência entre o nervo óptico esquerdo e o nervo óptico direito, que permitem a partilha de informação dos dois olhos, o que vai acrescentar informação àquela que seria obtida individualmente por cada um dos olhos. Neste caso, a existência do quiasma óptico permite-nos a visão tridimensional, em que o facto dos dois olhos não partilharem exatamente o mesmo alinhamento vai permitir, de alguma forma, a visão em profundidade e a noção tridimensional dos objetos. O terceiro par craniano é também designado por motor ocular comum. Ao nível do globo ocular, nós vamos encontrar múltiplas inserções musculares. Na verdade, cada um dos globos oculares encontra-se rodeado por 6 músculos, a saber, o reto superior e o reto inferior, o reto externo e o reto interno, e finalmente o oblíquo superior e o oblíquo inferior. No seu conjunto, estes 6 músculos vão ser responsáveis pelo movimento dos olhos em todas as direções. Neste caso concreto, o motor ocular comum, como o próprio nome indica, tem a capacidade de regular a atividade motora de grande parte destes músculos. Neste caso, do reto superior, do reto inferior, do reto interno e também do oblíquo inferior. Os dois restantes músculos têm nervos próprios para regularem a sua atividade. Para além da componente motora, o nervo motor ocular comum apresenta também uma dimensão parasimpática. E neste caso concreto, ele vai regular a contração do músculo liso da íris, portanto, daquele músculo que regula a entrada de ar dentro do globo ocular e a estimulação luminosa que vai entrar e que vai estimular então a retina. O quarto par craniano, também conhecido como nervo patético outroclear, é também ele o nervo responsável pela motricidade do olho. Neste caso concreto, e recordando os músculos que tinha falado, ele é responsável pela motricidade do músculo oblíquo superior, em que o músculo, após se refletir numa tróclea, numa espécie de gancho que se encontra ali suspenso
na região do osso frontal, se vai inserir na porção superior do olho e, quando contrai, permite fazer um movimento para cima e para fora do globo ocular, habitualmente designado como o revirar dos olhos. Neste caso concreto, é então da responsabilidade exclusiva deste nervo, que é o nervo patético ou troclear, que se trata de um músculo puramente motor, não tendo dimensão sensitiva ou dimensão parasimpática. O quinto par craniano, ou nervo trigêmeo, como o próprio nome indica, apresenta três componentes. Neste caso concreto, estes três componentes resultam da ramificação do próprio nervo, que se vai dividir então em três zonas distintas. A porção superior, que conseguem ver na imagem em baixo, designada também oftálmica, e que inclui toda a sensibilidade cutânea da pele da região que rodeia os olhos, bem como do dorso do nariz. Uma porção intermédia, em que temos toda a sensibilidade cutânea da pele, que rodeia toda a zona do maxilar superior e do lábio superior. E, por fim, uma porção inferior, em que temos toda a sensibilidade cutânea proveniente da região da mandíbula. O nervo trigêmeo apresenta, para além da componente sensitiva, em que nos transmite a sensibilidade da pele que reveste a face, uma dimensão motora, neste caso sendo um dos responsáveis pela regulação dos músculos da mastigação, pelos músculos da garganta e do palato, bem como pelos músculos do ouvido médio, sendo que estes últimos vão regular a tensão da membrana do tímpano e, consequentemente, ajudar a regular a nossa audição. Nesta imagem conseguem novamente ver os três territórios cutâneos sensitivos do nervo trigêmeo. Informação, então, que nós vamos receber proveniente das terminações do nervo que se encontram ao nível da pele. Voltando aos nervos que são responsáveis pela regulação dos movimentos do globo ocular, faltava-nos falar do motor ocular externo. O motor ocular externo, ou sexto par craniano, é novamente um nervo puramente sensitivo, responsável neste caso pela inervação do reto externo, músculo esse que permite a rotação do olho para fora, no caso do olho direito para o lado direito e no caso do olho esquerdo para o lado esquerdo. No seu conjunto, o terceiro, o quarto e o sexto par craniano são os responsáveis por todos os movimentos oculares. Caso estejamos perante uma lesão, automaticamente aquele globo ocular vai perder a capacidade de se deslocar em algumas das direções e, consequentemente, desencadear uma situação de oftalmoparésia, que frequentemente vai encontrar, por exemplo, em doentes com AVC, e responsável também por diplopia, visão a dobrar, ou estrabismo, quando os dois olhos não têm o mesmo alinhamento. Passamos agora para o sétimo par craniano, ou nervo facial. O nervo facial, pelo seu nome, frequentemente desencadeia alguma confusão, nomeadamente relativamente à sua função. Embora se trate de um nervo que tem as três componentes, sensitivo, motor e parasimpático, ao contrário do que o seu nome poderia sugerir, ele não tem qualquer contributo para a sensibilidade cutânea da face. Esse, como já viram anteriormente, é da responsabilidade do nervo trigêmeo e dos seus três componentes, dos seus três ramos, oftálmico, maxilar e mandibular. No caso do nervo facial, ele apresenta sim um componente sensitivo, mas neste caso relacionado com o sentido do paladar. Neste caso, ele é responsável pela sensibilidade nos 2/3 anteriores da língua. Relativamente à dimensão motora, ele é responsável, agora sim, pelos músculos da mímica facial, bem como por alguns músculos da garganta e ainda pela contração do músculo do ouvido médio, à semelhança daquilo que já acontecia com o trigêmeo. No componente parasimpático, ele é responsável pela regulação da secreção salivar de algumas glândulas salivares, nomeadamente da submaxilar e da sublingual. É ainda responsável pela redução e pela regulação da produção de lágrima. O oitavo par craniano é também designado por auditivo ou vestíbulo-coclear. Esta última designação deriva do facto das terminações nervosas se encontrarem localizadas ao nível do ouvido interno, numa estrutura conhecida por vestíbulo e cóclea, local onde nós conseguimos processar a informação auditiva. É um nervo puramente sensitivo que, além de transmitir a informação proveniente da audição, é também responsável pelo equilíbrio, nomeadamente por transmitir a informação decorrente das oscilações de algum componente líquido que temos dentro do ouvido interno
e através dos quais nós conseguimos identificar o posicionamento corporal, mesmo na ausência de informação visual. O nono par craniano, ou nervo glossofaríngeo, é um nervo que apresenta simultaneamente as três dimensões: motora, sensitiva e parasimpática. Na sua dimensão sensitiva, e em conjunto com o nervo facial, ele é responsável pela sensibilidade do paladar. Neste caso concreto, transferindo a informação proveniente do terço posterior da língua, bem como alguma sensibilidade tátil da faringe, da amígdala e da região posterior da língua. Fundamentais essas para regular, por exemplo, o reflexo de deglutição quando se encontram alimentos nessa região. Tem ainda um componente fundamental na regulação da pressão arterial, uma vez que, do ponto de vista sensitivo, ele vai transmitir a informação proveniente do seio carotídeo e do corpo carotídeo. Correspondem estas regiões a uma dilatação da artéria carótida, que facilmente conseguimos palpar na região lateral do pescoço, e ao nível do qual vamos ter então estas terminações sensitivas que nos permitem identificar oscilações da pressão arterial. Na sua componente motora, o nervo glossofaríngeo é responsável pela motilidade da língua, bem como pela motilidade dos músculos da faringe. E na sua componente parasimpática, vai também ele, em conjunto com o nervo facial, regular a atividade de algumas glândulas salivares, neste caso concreto da glândula parótida, de todas a maior glândula salivar, que se encontra localizada na porção lateral da bochecha, imediatamente à frente do ouvido. O 10º par craniano, nervo vago ou pneumogástrico, quebra um pouco com as regras que previamente tinha dito relativamente aos pares cranianos. Ora, se de facto até agora, praticamente todos os pares cranianos apresentavam a sua atividade limitada à região da cabeça e do pescoço, no caso do 10º par craniano, nervo vago ou pneumogástrico, ele estende-se até ao nível abdominal e até mesmo pélvico, e tem terminações nervosas a todos os níveis, quer a nível de órgãos torácicos, como por exemplo os pulmões e o coração, quer a nível de órgãos abdominais, como o fígado, o estômago e o intestino, bem como órgãos do aparelho urinário até à região pélvica. Novamente aqui temos um nervo que tem uma dimensão sensorial, motora e parasimpática. Na sua dimensão sensitiva, o nervo vago ou pneumogástrico vai transmitir informação sobre todos os órgãos localizados a nível torácico e abdominal. São exemplos disto: no nível do aparelho cardiovascular, informação proveniente do débito cardíaco e da frequência cardíaca; ao nível do aparelho respiratório, dar-nos informação sobre volumes respiratórios, sobre a frequência respiratória, bem como as etapas do processo digestivo, o estado de extensão do intestino e do estômago, bem como a produção de urina. Como resposta, temos aqui a dimensão parasimpática, em que, face à informação que o nervo vago ou pneumogástrico transmitiu ao sistema nervoso central, quer estejamos a falar da medula, quer estejamos a falar do tronco cerebral ou do restante encéfalo, será então produzida uma resposta. A resposta é esta, que é involuntária e, portanto, dependente do sistema nervoso autónomo. E, como tal, é também através do nervo vago ou pneumogástrico que o nosso organismo vai regular a atividade dos órgãos torácicos e abdominais. Ainda na componente motora, esta sim com algum componente voluntário, vamos ter inervação também dos músculos do palato, da faringe, bem como dos músculos da laringe. Músculos estes fundamentais para que nós possamos, por exemplo, controlar a deglutição, bem como o encerramento das cordas vocais que impede a passagem de alimentos para a via aérea. Sistematizando a informação proveniente dos slides anteriores, chegamos então à conclusão que sentidos como o paladar resultam então da atividade conjunta, muitas vezes, de vários pares cranianos. Neste caso concreto, a sensibilidade da língua, nos seus 2/3 anteriores, é da responsabilidade do nervo facial, no seu terço posterior, da responsabilidade do glossofaríngeo, ou nono par craniano, e na raiz da língua vamos encontrar inervação do nervo vago, ou 10º par craniano. O compromisso de qualquer um destes pares cranianos terá como impacto direto que a pessoa perda a capacidade de detectar alguns sabores. Não todos, mas apenas alguns relacionados com o território de inervação de cada um dos nervos. Passamos agora para o 10º par craniano, ou nervo espinhal. É um nervo puramente motor e que apresenta dois componentes, um componente craniano e um componente raquidiano.
No componente craniano, vai associar-se ao nervo vago, sendo responsável por grande parte dos movimentos, nomeadamente relacionados com a deglutição. No componente raquidiano, ele vai dar inervação aos músculos da região do pescoço, numa porção mais anterior ao esternocleidomastoideu, o músculo que se insere no externo, na clavícula e na região da mastoide do osso temporal, bem como na porção posterior ao músculo trapézio. Estes dois músculos são fundamentais para manter o correto posicionamento da cabeça em relação ao pescoço, evitando assim que a cabeça assuma uma posição pendente para a frente ou para o lado, e fundamental também para o funcionamento adequado dos órgãos dos sentidos, nomeadamente com o alinhamento dos olhos. Por fim, chegamos ao 12º par craniano, ao grande hipoglosso. Novamente aqui temos um nervo puramente motor, neste caso responsável pela mobilidade e pela motilidade dos músculos da língua, músculos extrínsecos e músculos intrínsecos, que permitem que a língua se deforme e que vá contribuir para a mistura do bolo alimentar com a saliva, bem como projetá-lo depois em direção à região da faringe quando avançamos para a fase da deglutição. Tal como eu disse, trata-se de um nervo puramente motor. Tendo agora falado já de alguns componentes do sistema nervoso periférico, vamos fazer agora uma abordagem ao que é o sistema nervoso autónomo. Como eu disse anteriormente, o sistema nervoso autónomo regula toda a atividade que nós não controlamos diretamente. E estes mecanismos são fundamentais para o normal funcionamento do organismo. Ora, perante todo o conjunto de estímulos a que estamos expostos diariamente, será desencadeado um conjunto de respostas. No entanto, grande parte destas respostas são automáticas e, portanto, não dependentes de raciocínio ou de controle voluntário. Designamos este conjunto de respostas e a todo o conjunto do sistema nervoso dedicado à sua transmissão e funcionamento, o sistema nervoso autónomo, também designado sistema nervoso vegetativo. Recorde, por exemplo, quando falamos de uma pessoa que está em estado vegetativo, estamos a falar de uma pessoa que não tem atividade consciente, não terá produção de pensamentos complexos, não terá controle voluntário sobre a sua atividade, mas ainda assim continua a ter o coração a bater, continua a ter o aparelho respiratório a funcionar, continua a ter o tubo digestivo a funcionar. A tudo isto nós chamamos as funções vegetativas que se encontram na dependência direta do sistema nervoso autónomo. Ora, perante um conjunto de estímulos que é apresentado ao sistema nervoso central, vão ser desencadeados um conjunto de respostas estas que não passam obrigatoriamente pelo córtex cerebral. De facto, todas estas respostas habitualmente passam por regiões do diencéfalo, do tronco cerebral, regiões estas que são comuns a todos os vertebrados superiores e que se caracterizam pelo automatismo. E, perante um determinado estímulo, nós vamos então ter um conjunto de respostas que nos permitem manter as funções vitais básicas sem que tenhamos que pensar e controlar voluntariamente o que está a acontecer. Esta resposta desencadeada pelo sistema nervoso autónomo vai se dividir em dois componentes, a divisão simpática e a divisão parasimpática, que classicamente e de forma um bocadinho redutora podemos dizer que está relacionado com uma resposta mais intensa no caso da divisão simpática e com uma resposta menos intensa na divisão parasimpática. Cada uma destas divisões tem neurotransmissores próprios, tem mecanismos de ação próprios que eu acho que ultrapassam o âmbito desta cadeira. O sistema nervoso autónomo é, assim, fundamental para regular grande parte das atividades que nós executamos diariamente e que são independentes da nossa vontade. Tal como já disse anteriormente, a regulação da pressão arterial, da frequência cardíaca, da produção de saliva, a contração dos músculos que envolvem todo o tubo digestivo, a regulação da dimensão da íris e da pupila. Tudo isto são atividades que nós não controlamos voluntariamente, mas sem as quais nós não conseguiríamos fazer uma vida normal. Recordando a informação que vos foi dada na segunda aula, em que se tenta desmistificar o conceito que as células têm que ser obrigatoriamente microscópicas, neste caso concreto, a transmissão que é feita através dos neurónios, desde o tronco cerebral ou da espinal medula até aos órgãos efetores, nesta regulação automática, está dependente apenas de dois neurónios. Um primeiro neurónio, chamado como neurónio pré-ganglionar, cujo núcleo se vai encontrar localizado na espinal medula ou no tronco cerebral, e que depois os axónios se vão prolongar até à zona mais próxima dos órgãos efetores, onde se encontrará um gânglio, um aglomerado de neurónios. O segundo neurónio vai-se designar neurónio pós-ganglionar, e é um neurónio que tem o núcleo localizado no gânglio e as terminações depois localizadas no órgão efetor. A título de exemplo, temos, por exemplo, o funcionamento do tubo digestivo, em que nós vamos ter gânglios que rodeiam
toda a região do tubo digestivo, estômago, intestino e glândulas anexas, e vamos ter depois terminações nervosas localizadas, por exemplo, na parede do intestino, no plexo mioentérico, sítio onde de resto foram encontrados os primeiros neurónios. Então, como é que isto funciona? Nós começamos por ter uma primeira informação que é proveniente da região do tronco cerebral e da região da espinal medula, onde está localizado o núcleo do primeiro neurónio, e essa informação vai ser transmitida através do axónio até ao gânglio que se encontra na região abdominal. Por sua vez aí vamos encontrar o segundo núcleo e que as terminações nervosas vão estar, por exemplo, na parede do intestino. E por intermédio apenas de 2 neurónios nós conseguimos regular o normal funcionamento do intestino, que, mais uma vez, é independente de controle voluntário. Ora, a fisiologia do sistema nervoso autónomo está dependente da existência de mecanismos de comunicação. Como vocês sabem, a nível da parede celular existem potenciais de ação, descargas elétricas, que em último caso vão propagar informação de célula a célula. Entre as células nós vamos ter então a fenda sináptica, o espaço entre as duas células, onde é libertado o neurotransmissor, como tínhamos visto na segunda aula, que é uma substância química para a qual vão existir receptores depois na célula intestino, que por sua vez vai ter também ela o seu potencial de ação. Recordando a aula que dei sobre os potenciais de ação, portanto a neurotransmissão e os potenciais de ação. Vocês lembram-se, na transição de uma célula para outra, o potencial de ação alterava as propriedades químicas da célula e, entre elas, existia uma fenda na qual era libertada uma substância química, um neurotransmissor. Virtualmente qualquer substância química pode ser um neurotransmissor. Depende apenas da existência de receptores na célula intestino. Quando falamos do sistema nervoso autónomo, vamos encontrar aqui 2 neurotransmissores por definição. A acetilcolina, e neste caso os neurónios que utilizam a acetilcolina como neurotransmissor designam-se colinérgicos, e a noradrenalina, e neste caso os neurónios que utilizam a noradrenalina como neurotransmissor designam-se adrenérgicos. Ora, nesta situação concreta, quando comparamos o sistema nervoso simpático com a sua resposta de alta intensidade, como por exemplo a pessoa que se assusta e a frequência cardíaca imediatamente aumenta, versus o sistema nervoso parasimpático, com respostas de menor intensidade, e dou o exemplo, por exemplo, quando estamos a tomar o pequeno almoço, em que existe toda uma ativação do aparelho digestivo, desde a boca até ao intestino, em que todo o peristaltismo, todos os movimentos começam a aumentar de frequência, e em que há uma resposta de fraca intensidade. Aquilo que vai mudar do simpático para o parasimpático são os neurotransmissores utilizados. E passamos a exemplificar. Ora, seguindo agora ao ponteiro, vocês veem que na divisão simpática, na passagem do primeiro neurónio, que é o neurónio que vem do tronco cerebral ou da medula em direção ao gânglio, o neurotransmissor utilizado é a acetilcolina. O mesmo acontece no sistema nervoso parasimpático, em que novamente aqui, na transição do primeiro neurónio para o segundo neurónio, o neurotransmissor utilizado é a acetilcolina. E como tal, quer no sistema nervoso simpático, quer no sistema nervoso parasimpático, o primeiro neurónio, ou neurónio pré-ganglionar, é sempre colinérgico. A diferença acontece quando passamos para o segundo neurónio, em que, na divisão simpática, o neurotransmissor libertado passa a ser, no segundo neurónio, quando chega ao órgão efetor, noradrenalina. E como tal, temos respostas de maior intensidade. O mesmo não acontece no parasimpático, em que o segundo neurónio, quando interage com o órgão efetor, vai libertar novamente a acetilcolina. E, portanto, na divisão parasimpática e na divisão simpática, aquilo que difere é o neurotransmissor do segundo neurónio, em que no sistema nervoso simpático o segundo neurónio é adrenérgico e no sistema nervoso parasimpático o segundo neurónio é colinérgico. Existe apenas uma única exceção a esta regra, que é ao nível do sistema nervoso parasimpático, do sistema nervoso simpático, em que, no caso das glândulas sudoríparas, embora faça parte da divisão simpática, o neurotransmissor volta a ser a acetilcolina, à semelhança do que acontece no sistema nervoso parasimpático. Todos os restantes casos da divisão simpática utilizam sempre a noradrenalina como segundo neurotransmissor. A resposta dos tecidos vai depender, obviamente, da existência de receptores. Portanto, se no tecido-alvo nós tivermos receptores de noradrenalina, a resposta vai ser mediada pelo sistema nervoso simpático. Se tivermos receptores de acetilcolina, a resposta será dependente da estimulação do sistema nervoso parasimpático. Uma vez estimulados
Estes receptores poderão fazer com que a célula tenha uma resposta excitatória ou inibitória. Comecemos por falar das situações em que existe neurotransmissão baseada na acetilcolina e, portanto, fundamentalmente do sistema nervoso parasimpático. Existem dois tipos de receptores de acetilcolina, os nicotínicos e os muscarínicos. No caso dos nicotínicos, eles são designados por nicotínicos porque também respondem à nicotina. Portanto, quando nós fumamos, e nos fumadores, estes neurotransmissores vão entrar em circulação, neste caso a nicotina vai entrar em circulação e vai estimular receptores de acetilcolina que vão receber a nicotina como se de acetilcolina se tratasse. Isto acontece, por exemplo, ao nível do músculo esquelético, mas também, por exemplo, ao nível do tubo digestivo, em que frequentemente pessoas que deixam de fumar queixam-se de obstipação porque os receptores de acetilcolina da parede intestinal estavam habituados a ser estimulados pela nicotina do tabaco. Regra geral, sempre que um receptor nicotínico é estimulado, gera uma resposta excitatória, ou seja, aumento da atividade dos tecidos. Já no caso dos receptores muscarínicos, eles são designados por muscarínicos porque também se ligam, além da acetilcolina, à muscarina, que é um neurotransmissor, é uma substância química que pode ser extraída dos cogumelos. Neste caso, uma vez ligada à acetilcolina aos receptores muscarínicos, poderemos ter uma resposta excitatória ou inibitória. Por exemplo, quando os receptores muscarínicos do estômago são estimulados, há um aumento da produção de suco gástrico, mas, por exemplo, quando os receptores muscarínicos ao nível do coração são estimulados, há uma diminuição da frequência cardíaca. Quando passamos para a estimulação adrenérgica, algo semelhante pode acontecer, mas neste caso estamos a falar de receptores de noradrenalina, receptores alfa-1, alfa-2, beta-1 e beta-2. Tudo isto parece uma coisa demasiado complexa, em que vocês em algum momento devem tentar perguntar para que é que isto nos serve. Ora, não será do âmbito da vossa atividade a prescrição de fármacos que interferem com a neurotransmissão. No entanto, há que ter noção do contrário. Frequentemente vão ter que lidar com doentes polimedicados. No caso das imagens que eu aqui apresento, temos medicamentos frequentemente utilizados nas arritmias e frequentemente utilizados na hipertensão, que são de resto as comorbilidades mais prevalentes nos doentes com status pós-AVC, que muitas vezes serão o alvo do vosso trabalho. Neste caso concreto, o Inderal, ou propranolol, é um bloqueante adrenérgico, portanto ele vai bloquear de forma não seletiva praticamente todos os receptores de noradrenalina. Já no caso do Concor, ou bisoprolol, é um beta-bloqueante cardioseletivo, ou seja, ele tem um efeito praticamente exclusivo no coração. Em todo o caso, ao terem doentes cujos mecanismos de transmissão dependentes do sistema nervoso autónomo se encontram modificados, é expectável que estas pessoas acabem por ter manifestações clínicas da medicação que estão a tomar, que obviamente que têm interesse do ponto de vista de regulação de frequência cardíaca, tensão arterial, etc., mas, por outro lado, vai comprometer toda a qualidade da transmissão neuromuscular e, consequentemente, ter um impacto direto sobre o vosso trabalho. Logo, neste caso concreto, é fundamental que o terapeuta da fala tenha sempre acesso à lista de medicação dos doentes, não só daqueles que são envolvidos na transmissão neuromuscular, mas em todos os outros fármacos, cujo impacto possa ter imediatamente alguma implicação no vosso trabalho diário. Com isto, acabamos a quarta aula. Mais uma vez reforço a disponibilidade para responder às vossas questões por e-mail e em breve serão libertadas então as próximas aulas, fazendo votos para que rapidamente as coisas voltem ao normal e consigamos voltar ao nosso modelo inicial. Obrigado a todos.